Nós vamos meditar sobre como viver a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus. Na verdade, foi intencional colocar o título Vivendo, porque no gerúndio, né, na língua portuguesa, vivendo é uma forma constante, não é um evento único, é uma continuidade. Vivendo a vontade de Deus, e eu tenho certeza que você quer viver a vontade de Deus. Sim ou não? Quem quer viver a vontade de Deus aí? Eu quero muito viver a vontade de Deus. E todo mundo quer buscar o melhor para sua vida. Todas as pessoas, eu acho que não tem uma pessoa que queira o pior para sua vida. A não ser que esteja com um problema mental, né? Acontece. Mas todo mundo quer viver aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Só que as pessoas se complicam e nós também nos complicamos porque a nossa vontade ela é imperfeita. A nossa vontade ela não traz realização completa. E mais, muitas pessoas procuram viver buscando a vontade do mundo, porque o mundo vai impondo seus padrões. O mundo vai estimulando as pessoas a certas referências, a certas comparações. Ainda mais agora na era das redes sociais, onde se vê os stories e os feeds e as pessoas só mostram as coisas boas, né? Ou mostram coisas boas que na verdade não estão acontecendo daquele jeito. Mas na rede social tudo é maravilhoso. É difícil demais você ver alguém postando alguma coisa de ruim que está acontecendo. Uma dificuldade que está passando, a não ser que seja para poder pedir alguma coisa ou atrair a compaixão das outras pessoas. Então, o mundo funciona assim. E no final das contas, não se alcança o melhor de Deus. Agora, vamos então aprender a viver o melhor de Deus, a vontade de Deus? Vamos ler Romanos 12, de 1 a 3. É uma passagem muito conhecida e eu acho que eu já li mais de 1000 vezes essa passagem aqui. Certamente mais de 1000 vezes. Já meditei nessa passagem aqui centenas de vezes. Até porque é uma das referências para a minha vida. Mas ela continua falando. Deus continua falando aos nossos corações e vai aprofundando o entendimento. Vai nos levando a experimentar essa vontade dele. Vamos ver. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga, medida da fé. Eu pedi para você dizer medida da fé para você lembrar depois quando a gente for ressaltar isso aqui. Mas nós estamos aqui indo em direção à vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é melhor para cada um de nós. A vontade de Deus é que vai nos completar. Então que o Espírito Santo traga entendimento, clareza a cada um aqui de uma forma especial. Você sabe qual é a vontade de Deus?
Então, para a gente experimentar a vontade de Deus, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Essa é a primeira coisa. Qual é a vontade de Deus? Talvez você esteja procurando agora respostas em algumas áreas da sua vida. Existe a vontade de Deus geral, e a vontade de Deus geral, ela se manifesta de formas específicas nas áreas da nossa vida. Então, vamos até a vontade de Deus de uma forma geral? Vamos lá em Mateus 6, 10. Na oração do Pai Nosso, dentro da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita. Tá ok? Conectaram aí a Romanos 12? Nós estamos indo em direção a viver a vontade de Deus. Estamos no meio agora da oração do Pai Nosso. E a oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, venha o... Diga, reino de Deus. Ok. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, que é melhor, que nós acabamos de ler em Romanos 12. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí então Jesus completa: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, a vontade de Deus está estabelecida no céu. Mas ela deve ser trazida para a terra, nas nossas vidas. Vontade geral de Deus, então, está na direção de nós aprendermos essa vontade que está no céu e trazermos essa vontade para a terra, estabelecendo ela em cada área da nossa vida. Então, você já foi para outro estágio agora. Em alguns minutos você já saiu de uma postura de estar aqui na terra pedindo: Deus, abençoa aqui, mostra a tua vontade aqui. Você acabou de ser transicionado pela palavra de Deus. Porque agora você está, em vez de olhar para a terra e ficar daqui da terra, olhando para o céu, pedindo para tentar enxergar aqui, você vai, em alguns minutos, se tiver o retorno aberto, fecha para mim, José. Se tiver o retorno aberto, fecha para mim. Vai batendo aqui no meu ouvido. Você vai, então, agora, fazer o seguinte trajeto. Você vai, agora, procurar olhar da perspectiva do céu para, então, trazer para a terra. Você vai agora, em nome de Jesus, começar uma nova forma de viver. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Você vai sair do estágio de orar: ah, Deus, vem aqui fazer a tua vontade. Você vai sair do estágio de ficar aqui perdido no planeta Terra e pedindo para que Deus faça algumas intervenções divinas quando você precisa. Muito mais há uma disponibilidade para mim e para você de nós andarmos com o nosso espírito conectado a Deus e ao seu reino, e aí então caminharmos aqui, vivermos aqui nessa terra da perspectiva do céu e trazendo a vontade de Deus para a terra constantemente, isso virando uma rotina. Você nunca mais vai esquecer disso. Por vários momentos, até o final da sua vida aqui na terra, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo. Você vai estar em alguns momentos orando, pedindo a Deus uma manifestação dele, alguma coisa assim, e você vai se sentir pequeno. Sabe por que você se sente pequeno? Sabe por que às vezes algumas respostas parecem não vir? Sabe por que às vezes parece não ter luz no fim do túnel? Porque você está olhando da perspectiva da terra. E está pedindo para que se abra algum clarão do céu e venha sobre a sua vida. Mas hoje você vai ser transformado pela renovação da sua mente, amém? Porque isso é mentalidade. Então, voltamos lá para Romanos 12. Porque agora a gente já entendeu qual é a vontade de Deus.
Nós queremos que a vontade de Deus que está no céu venha para a terra. E essa vontade de Deus é um padrão de intervenção divina, sobrenatural, que nós não podemos fazer por nós mesmos. Mas nós podemos atrair, abrir o caminho e vivenciar essa vontade. Tá entendido? Sim ou não? Ok. Agora, o reino de Deus governa sobre os filhos de Deus. Esse mundo jaz no maligno, como diz lá em 1 João. Mas aqueles que se tornam filhos de Deus através de Jesus passam a receber o governo do reino de Deus sobre as suas vidas. Passam a ser filhos de Deus. Pessoas que entregam sua vida para Jesus e procuram viver como filhos de Deus têm o acesso a viverem como filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É uma mudança radical de vida que começa de dentro para fora. Filhos de Deus recebem autoridade espiritual para governar. Coloca lá Efésios 2, de 4 a 6. Efésios 2, 4 a 6 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem crê nessa palavra? O que está faltando para você começar a reinar com Jesus? Se Cristo te deu a condição de se assentar nas regiões celestiais, isso é condição de autoridade. Você está vendo que a perspectiva é do céu, é de cima? Então nós, o que precisamos fazer? Aprender a viver olhando da perspectiva de cima e vivendo essa vida aqui, já tendo recebido os recursos do céu. E então tomarmos as decisões nessa terra a partir dessa perspectiva. Reino de Deus conflita com o reino da terra. A terra está vivendo do seu jeito e está ficando cada vez pior. Mas pessoas que vivem o reino de Deus aqui nessa terra recebem salvação, recebem cura, transformação de vida. Quem aqui foi transformado por Jesus? Diga aí, eu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico pensando, o que seria de mim sem Jesus? Já parou para pensar? Você que já recebeu Jesus na sua vida. Quantos aqui podem glorificar o Senhor levantando a sua mão no seu lugar? Que reconhecem que Jesus transformou a sua vida em várias áreas, quem sabe em todas as áreas. Faz assim, glorifica Ele. Coisa mais linda. Estamos sinalizando para o Senhor. Isso é uma joia preciosa. Obrigado. Isso é uma joia preciosa. Jesus transforma, Jesus cura. Eu estou olhando aqui, conheço vários aqui, né? E sei da história de muitos. Jesus tem feito, transformado a sua história, tem feito uma história linda. Nós devemos glorificar a Ele. Jesus traz cura, como nós vimos antes aqui, curas físicas. Experimentamos de curas emocionais. Isso é efeito do reino de Deus aqui na Terra, porque o mundo não produz isso. Não há treinamento, não há nada nesse mundo que possa realizar esses milagres, que possa realizar esses sinais. Deus pode. Ele faz, continua fazendo. Se Ele ainda não fez no seu tempo, isso não muda a realidade do que Ele pode fazer.
Se as coisas não aconteceram até agora da forma como você estava pensando, como você tem planejado, eu quero dizer para você que Deus continua tendo poder para fazer. Que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Então, entendendo que o reino de Deus governa, tem poder sobre o mundo natural, que aqueles que recebem Jesus e procuram viver como filhos de Deus estão assentados com ele nas regiões celestiais, isso é, recebem a autoridade. Então nós podemos crescer em aprender a viver essa vontade de Deus, aprendendo a trazer do céu para a terra. Entendido a introdução? Agora vamos aprender como viver a vontade de Deus. Voltamos então para Romanos capítulo 12. E ali em Romanos capítulo 12, nós vemos Paulo nos ensinando o seguinte: ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, ou renovação do entendimento. Me acompanha, já estou no 2. Renovação da mente, transformação da mente. Se a mente não fosse importante, não precisava ser transformada. É óbvio que não é pelo poder da mente, mas é através da transformação da mente. Tem diferença? Qual é a comparação que a gente faz? Imagina um rio. Quem aqui já na praia já fez um buraquinho para tentar ver se conseguia reter água ali, fazer um rio ou uma lagoazinha? Quem já fez na praia, na areia? Quem já fez alguma vez na vida? O que você tentou fazer? Você tentou fazer um ambiente ali, você criou uma margem, um de limites para tentar reter aquela água, sim ou não? A transformação na mente em relação à manifestação da vontade de Deus na nossa vida é como se fossem as margens de um rio. A água brota da fonte. Ela tem o seu curso. A água é a mais importante do rio. A água que traz vida. Mas se não tiver margem no rio, essa água se perde ou vai para o lugar errado. Pegou a ideia? Então, a transformação da mente, a renovação da mente, ela é necessária para nos conduzir no fluir de Deus. Que a vontade dele que está no céu venha para a terra. Entendendo isso, o caminho é a renovação da mente e mais ainda, ela amplia a medida da nossa fé. Por isso que eu pedi para você repetir antes a medida da fé. Por isso que Paulo ali fala no versículo 3 que, segundo a medida da fé que Deus repartiu, ele fala antes ali, ó, não pense de si mesmo, quer dizer, pensar errado, não pense de si mesmo além do que convém. Tem pessoas que pensam errado, e nós muitas vezes pensamos errado, querendo acertar. E o fato de nós pensarmos errado tira a medida da fé que nós podemos ter ou deveríamos ter. E Deus quer derramar. A mentalidade não renovada, sabe o que ela faz? Ela entra em guerra contra a vontade de Deus. Diga, a mentalidade não renovada guerreia contra a vontade de Deus. Porque são padrões diferentes do céu. Por isso que Paulo falou no versículo 1, não se amoldem ao padrão desse mundo. No versículo 2, né? Não vivam conforme os padrões desse mundo. São margens diferentes. Não conduzem a vida de Deus para o rumo certo. A mentalidade não renovada nos trava. A mentalidade não renovada nos impede de acessar a plenitude da vontade de Deus. A mentalidade não renovada bloqueia
tesouros celestiais. A mentalidade não renovada nos limita em viver o que é bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. A mentalidade não renovada bloqueia sinais e maravilhas. A mentalidade não renovada bloqueia a intervenção divina. Então, repita com força: eu rejeito, em nome de Jesus, a mentalidade envelhecida. Amém? Está sendo ligado na terra. Porque a tua mentalidade vai ser renovada e vai começar hoje. Nós estamos entrando numa temporada das nossas vidas como família, IBG. Estamos entrando numa temporada de novo de Deus. E o ano que vem, 2025, é um ano de dar frutos. E esses frutos serão em todas as áreas das nossas vidas. Estaremos entrando num processo acelerado de renovação de entendimento, trazendo a vontade de Deus para as nossas vidas, e os frutos virão em todas as áreas. Quem crê, diga eu creio. Só 3% crê. Vamos lá. Quem crê, diga eu creio. Você vai ter a mentalidade, já vai provocar a mentalidade renovada ou não vai? Você acabou de renunciar à mentalidade envelhecida? Então diga, eu creio que 2025 será um ano de dar muitos frutos. Amém. Vamos lá, bota fé em prática aí, declara. Esse ano 2025 vai ser surpreendente. A mente renovada, ela abre caminho para movimentos espirituais do céu. A mentalidade renovada expõe você àquilo que não pode ser feito naturalmente. A mentalidade renovada te coloca em oportunidades de manifestações sobrenaturais de Deus no seu interior e no seu exterior. A mentalidade renovada vai conduzir você para as direções certas. A mentalidade renovada vai ampliar o teu entendimento e a aplicação da tua fé. A mentalidade renovada vai te levar a enxergar a você mesmo de uma forma diferente, sendo transformado na sua identidade como filho e filha de Deus. E isso é constante. É a mentalidade renovada que vai levar você a se ver como um príncipe e uma princesa de Deus nessa terra, aprendendo a usar os recursos que Ele já te deu. Desfazendo toda mentira. A mentalidade não renovada é um ninho de mentiras. E tem alguns ninhos de mentiras dentro de nós, porque nós fomos aprendendo isso com a vida. Mas a mentalidade renovada, ela nos leva à transformação interna e também vai alterando as nossas realidades ao redor. Quem crê nessa palavra? Você está aí pensando nesse momento sobre o que você está vivendo. Você está recebendo essa palavra e está aí trazendo para uma aplicação prática em algumas áreas da sua vida. É ou não é o que está acontecendo agora? Você está comparando essa palavra a algumas coisas que você está vivendo. Sim ou não? Quem é que me ajuda? Faz sentido para você? Levanta a mão. Está fazendo essa análise? Olha aí. Quase todo mundo. Você está escutando essa palavra, está como um espelho refletindo nas áreas da sua vida. E é isso mesmo. A mentalidade renovada vai levar você a 3 pontos. Preste atenção. Mentalidade renovada, ela nos faz crescer em uma percepção constante do Espírito Santo. Quanto mais renovado na mentalidade, mais você fica consciente da presença do Espírito Santo na sua vida. Sabe o que acontece com todo mundo? Nós vamos vivendo a nossa vida aqui na Terra e às vezes a gente se lembra de Deus. Por que eu estou vendo um monte de gente rindo? Assim, verdade. Essa é a nossa natureza.
Acontece com todo mundo. Teve uma época na minha vida que eu fiquei indignado com isso. Foram alguns anos atrás, acho que foi lá em 2000 e... época do MSN. Quem é que lembra do MSN? Eu botei lá no meu... Tinha lá, igual hoje tu coloca na descrição ali do Instagram, aí tinha lá o MSN, e aí você colocava uma frasezinha embaixo assim. Eu me lembro que eu coloquei a seguinte frase: vivendo no nível da fé para ser feliz. E para mim, essa frase, vivendo no nível da fé, é justamente isso que eu estou falando aqui agora, porque naquela época eu comecei a ser despertado pelo Espírito Santo a viver isso que eu estou aqui dizendo agora, de treinar essa minha renovação da mente naquilo que me cabe, para que aquilo que eu não tenho acesso, que é a presença e o poder de Deus, possa fluir. Sou eu a parar às margens do rio para Deus fazer essa água brotar e fazer esse rio correr. Você está entendendo? E me lançar a ficar mais atento diariamente à presença do Espírito Santo. Percepção mais constante, diária, mesmo nas pequenas coisas, mesmo em pequenos momentos. Acontece que nós, por não termos a mente renovada, na medida que podemos ter, nós vamos vivendo uma vida natural com alguns momentos esporádicos de sobrenatural. Mas o Senhor te chamou nessa manhã hoje para mudar isso. Para que você amplie o manifestar de Deus e do reino de Deus na sua vida, abrindo o caminho através da renovação da sua mente para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Esse é o objetivo. Assim nós vamos vivendo a vontade de Deus. Agora, falei o primeiro ponto, percepção constante do Espírito Santo. Quanto mais presença do Espírito Santo, mais comunhão com Ele, mais relacionamento com Ele, mais sobrenatural você vai viver nas pequenas coisas. Deus vai se demonstrar, vai fazer questão de aparecer em pequenos detalhes, em pequenos movimentos. Você sabia que Deus se movimenta e aparece para você de várias formas e você às vezes nem percebe? Talvez muitas vezes você nem está percebendo que Deus está se movendo. Às vezes só quando acontece algum livramento grande ou uma situação muito espetacular, aí você percebe que é Deus fazendo. Mas às vezes em pequenos movimentos Deus está presente. Ele usa uma pessoa, usa outra. Todo mundo gosta de perceber o mover de Deus quando a gente é presenteado, por exemplo. Você percebe que é Deus fazendo. Você percebe que, poxa, é Deus usando alguém para te abençoar em alguma área. Isso acontece também. Mas quando Deus está te corrigindo através de alguém, quando Deus está usando uma situação para lapidar você, por nós não estarmos conectados com o Espírito Santo, muitas vezes nós rejeitamos aquela correção. Nós até criticamos as pessoas, por não termos a percepção de que é Deus agindo através daquela pessoa em situação e ela nem sabe. Mas por estarmos conectados com Deus, nós estamos acima daquele mal que a pessoa está fazendo, estamos acima daquela situação desconfortável, ruim, e passamos então a enxergar da perspectiva do céu, e por podermos enxergar isso da perspectiva do céu, as nossas ações são diferenciadas. Nossa reação, nossas palavras são diferentes. Aí sabe o que acontece? Atraímos a bênção de Deus, a vontade de Deus. É bom demais. Você enxerga em você mesmo, na carne, uma vontade de fazer uma coisa. Mas no espírito você é impulsionado a fazer o contrário.
tenho certeza que vários aqui já tiveram experiências nesse sentido, em algum grau, muitas vezes na sua vida, não é verdade? Você já não teve uma vontade, por exemplo, alguém foi lá, um exemplo bem simples, alguém veio e está lá te tratando mal, está lá, fez alguma coisa que te prejudicou. Aí você, em vez de devolver com a mesma moeda, mesmo tendo vontade de devolver com a mesma moeda, aí você é tocado pelo Espírito Santo, e aí você lembra do que diz Romanos 12, mesmo depois ali, se você ler os próximos versículos, ou você lembra de Provérbios que você está lendo, amém? E aí você age diferente, você abençoa, você age com compaixão, você age com sabedoria, você não bate na mesma moeda. Aí você está agindo no Espírito, está agindo na perspectiva do céu. E isso atrai bênção para você, atrai reino de Deus para sua vida. Isso é transformação de dentro para fora, que é o segundo ponto. A mente renovada produz um desejo de ter a identidade sendo constantemente transformada. Constante, gente. Você sabe que às vezes eu vejo uns crentes que para no tempo. Pessoas que não continuam avançando no processo de transformação da mente, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Quanto mais nós temos a identidade transformada por termos relacionamento com o Espírito Santo, mais nós queremos. Por quê? Porque nós vemos que é algo maravilhoso e que tem medidas maiores, tem níveis maiores. Então, uma das coisas que acontece no coração de uma pessoa que conhece Jesus de verdade é um desejo de ser cada vez mais parecido com ele. Sabe por quê? Porque até por conta disso, automaticamente, nós recebemos mais do céu na nossa vida. Mais da vontade dele fica clara. E mais experiências sobrenaturais nós temos. É algo maravilhoso demais. Nós vemos com os nossos olhos físicos dentro da nossa casa. Nós vemos com os olhos físicos na nossa vida. Nós sentimos, nós experimentamos. Então a mentalidade renovada, ela nos dá mais percepção constante da presença do Espírito Santo, é algo que você precisa desejar. Mente renovada, ela nos desperta esse desejo de transformação na nossa identidade. E ela vai fazendo, sabe o quê? Nessa transformação de identidade? Tem algumas pessoas aqui, sempre numa multidão de pessoas, existem classes de pessoas. Sabe que classes nós temos aqui? Nós temos multidão. Pessoas que vivem buscando a Deus para que Deus possa suprir uma necessidade sua. Tem algo errado nisso? Não. Mas é muito pouco. É como eu falei antes, estou aqui na Terra, apareceu um problema, aí eu lembro de Deus e peço para ele intervir. Ah, mas eu agradeço a Deus. Mas a perspectiva é aqui da Terra. Como Deus é bom comigo, eu vou lá só, de vez em quando eu agradeço a Deus. Faço as minhas orações, eu agradeço. Eu não escuto a pessoa falando assim, ah não, eu faço as minhas orações, eu agradeço a Deus. Bom, legal, mas muito pouco. Não foi para isso que Jesus morreu. Você pode sair da condição de multidão e começar a viver uma vida na condição de discípulo de Jesus. Já houve um upgrade aí. Saia da multidão e viva como discípulo de Jesus. Mas sabe que discípulo de Jesus, eu não vou entrar aqui no mérito do assunto para explicar o que é ser discípulo, mas ser discípulo é viver uma vida de entrega, é como aqui Paulo ensinou, entregar a sua vida, como seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. É uma vida de mais entrega, mais consagração a Deus. Ok, aí você possa ser seguidor de Jesus. Discípulo é seguidor. Mas dentre os discípulos, tem vários aqui, existem os discípulos servos, que é bem melhor do que ser multidão. Mas Jesus
quer que os discípulos servos saiam dessa condição e se tornem, pela transformação da mente, por práticas novas, discípulos amigos. João 15, versículos 15 e 16, é um versículo que você vai ouvir muito em 2025, principalmente capítulo 15, já vai preparando, se quiser já vai meditando nele também, para Deus já falando com você. 15, 15 e 16 dizem assim: já não chamo vocês de servos. Ali Jesus está falando para os 12, os discípulos, os que viram os milagres. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Lembra que 2025 vai ser o ano de dar frutos? E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Falei nos domingos atrás sobre exatamente isso. Eu vou só relembrar pequenos detalhes. Uma coisa é você ser discípulo servo, que é você estar fazendo para Deus. Você, eu contribuo na casa do Senhor com dízimos, ofertas, eu participo do ministério. Eu sou mobilizador de grupo de crescimento. Eu sou mobilizador de região. Eu sou pastor. Recentemente, faz pouquíssimo tempo, eu descobri que eu, em várias áreas, algumas áreas, eu tinha disponibilidade de ser discípulo amigo, mas eu era só discípulo servo. Porque eu não compreendia algumas coisas, mas por estar buscando incessantemente essa transformação de identidade, eu pude então ser renovado na minha mente e compreender os caminhos para viver como um discípulo amigo também nessas outras áreas em que eu pensava que vivia, mas não vivia. E isso foi esse ano agora de 2024, tem pouco tempo, foi agora no segundo semestre. E eu não sabia. Pensava que eu era amigo. E eu pergunto para você, você é discípulo servo ou você é discípulo amigo? Discípulo amigo, ele recebe revelações muito pessoais e específicas da parte de Deus. Descobre as coisas que os outros não descobrem. Ser discípulo amigo, Jesus está falando ali. Discípulo amigo, ele entra num nível de intimidade com Jesus que as orações, elas são respondidas. Há uma certeza de orações respondidas, porque isso glorifica a Deus. E por que as orações são respondidas? Não é uma oração, Deus faz aí, você fica numa esperança, numa expectativa de acontecer. Não é isso. É uma oração que você faz numa conversa com Deus, no relacionamento, sabendo que já está respondida. Você não está vendo ainda com os olhos físicos, mas já está. No campo da fé, você já sabe que ela existe, a oração já foi respondida. Aquela área de lazer ali está no meu campo de visão faz tempo. Eu tenho compartilhado isso com a igreja. Aquele dia da família, no dia 30, estava no meu campo de visão fazia meses. Eu estava esperando aquele dia chegar. É muito bom você ver com os olhos físicos aquilo que você já estava vendo no espiritual. É muito bom. É muito bom você ver concretizado. Isso é um agir de Deus do céu para a terra. A vontade de Deus que você ora porque está em comunhão com Ele. E você libera essa palavra no mundo natural. E você sabe que essa oração já foi ligada no céu e também na terra. E ela começa então a se concretizar aqui na terra. É outro nível, meus irmãos. Está disponível para você. Discípulo amigo. Cheio de poder e autoridade por conta das orações respondidas. As orações respondidas glorificam a Deus.
Você vai crescendo em remas de Deus, palavras específicas de Deus, direcionamentos do fluir desse rio que Deus vai conduzindo você. Você vai sendo transformado pela renovação da sua mente, que é a tua parte. Você vai buscando crescer em permanecer em Jesus e na sua palavra. Então a vontade de Deus que está no céu, por conta de estar dentro desse limite, dessas margens da transformação da mente, a vontade dele vem fluindo como rios de águas vivas e vai conduzindo você na vontade de Deus. É o que você quer, ele também. Mas você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Precisa desejar isso. Como é que a gente faz isso? Então, recapitulando. Para nós vivermos a vontade de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus está no céu e ela precisa ser trazida para a terra. Entendemos, através da oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então existe uma vontade de Deus no céu e nós precisamos então desejar trazê-la para a terra, em vez de viver na nossa vontade tentando acertar e dando com os burros na água de vez em quando, ou grande maioria das vezes. Mas pelo contrário, nós começarmos a crescer pela renovação da mente, pela palavra, por permanecer em Jesus, a olhar a nossa vida da perspectiva do céu. E isso é então vivido conforme nós vamos crescendo na percepção da presença do Espírito Santo, nós vamos desejando ser transformados na nossa identidade e vamos então decidindo viver o propósito original que ele tem para cada um de nós. E esse é o terceiro ponto. Você acha que você está nesse mundo à toa? Para que Deus trouxe você para o mundo? Deus sonhou com o teu dia de nascimento. Foi Deus que colocou tudo em você. Tem sonhos que Deus colocou em você. Tem habilidades. Tem características. As características suas foi Deus quem colocou. Você tem um perfil de ser humano que contém maravilhas. Muitas delas estão ainda escondidas dentro de você, que Deus quer trazer à tona. Que Deus quer aflorar qualidades. Conforme eu fui buscando essa transformação da mente, eu fui entendendo coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu nem sabia que eu tinha. Hoje eu vivo coisas que, quando eu projetei minha vida lá com os meus 18 anos, 20 anos, comecei uma carreira, eu nem pensava que eu tinha certos perfis, certas habilidades. Conforme nós vamos nos aproximando de Deus, a nossa mente vai sendo renovada. Nós vamos crescendo. E vamos descobrindo as potencialidades que existem dentro de nós. E Deus quer usar você para o propósito original, que é abençoar muitas pessoas. Deus quer curar, libertar, salvar através de você. Se você não tiver uma mentalidade transformada, renovada, você vai viver na medida da terra. Quanto mais você entrar no reino dos céus e ele fizer parte da sua vida, mais você vai ser despertado em Deus para consumir a sua vida para esse propósito. Quanto mais a gente conhece o coração de Deus, mais nós somos lançados em investir a nossa vida nessa direção, porque o coração de Deus bate pelo coração das pessoas, por salvação, transformação de famílias, salvação de almas, trazendo alento, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo direção de Deus para as suas vidas. Eu não sei o quanto você se consome nessa direção. Eu não sei o quanto você se lança nisso. Pode deixar que eles estão fazendo manutenção lá. Olha para cá.
para você não se perder. Então, terceiro ponto, você, ao ter a mentalidade sendo transformada, você vai ser despertado também nessa decisão de viver constantemente o propósito original pelo qual Deus te criou. Deus quer criar através de você. Deus quer criar através de você. Deus quer usar a sua vida em várias áreas da sociedade, em vários lugares, de várias formas, para influenciar. E vai ser em parceria com o Pai. Vai ser em parceria com o Senhor. Vai ser, como eu falei nos cultos anteriores aí, como aquela dança em que Deus vai conduzindo a gente nos passos. Mas eu pergunto para você, você quer ser transformado na sua forma de pensar, para começar a pensar a partir do céu e não na limitação aqui da terra? Sabe como é que a gente faz isso? Coloca lá o versículo 1, Hamilton. É entregando a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas se ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. A transformação da mente, agora bem importante falar isso, porque às vezes parece que quando a gente fala sobre transformação da mente, é igual aqueles treinamentos de inteligência emocional, não é? Vou dar um atalho para você aqui. Posteriormente eu vou me aprofundar nesses assuntos. Isso também faz parte de nós termos as nossas decisões, de fazermos escolhas, tem escolhas que são plenamente racionais, isso faz parte também, mas não se resume a isso. Tem algo que é mais profundo, que os treinamentos de inteligência emocional e tudo mais não alcançam. Sabe o que é? Sabe o que é isso aqui? É rendição pessoal. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é uma postura de entrega pessoal ao Senhor, a Jesus, para sermos habitação do Espírito Santo. Sabe como é que a gente faz isso? Tem uma palavra que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Ali, logo depois que Jesus, ele fica sabendo que João Batista foi morto, ele sabe então que começou a hora dele, e ele começa a pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino de Deus chegou, está chegando. E a palavra arrependimento é metanoia no grego, que é mudar de mentalidade. Tá vendo aí? Mudar de mentalidade. Sabe o que é isso? Você precisa reconhecer que está andando numa mentalidade aquém daquilo que Deus tem para você. E aí você, então, entrar na mentalidade do céu para trazer para a terra, abrir caminho e viver nessa perspectiva do céu e vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Juntamos as peças. E essa mudança de mentalidade não é um treinamento mental e emocional só. Originalmente é o quê? É uma rendição pessoal, dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Agora, gente, eu faço direto. Nesses últimos tempos que eu tenho vivido momentos especiais de transformação de Deus, nessa área que eu falei para vocês, de descobrir como viver em amizade com Deus, em áreas que eu percebi que eu era apenas servo. Como que começou? Como que foi despertado? Como sempre é despertado? Através de um reconhecimento pessoal. Eu parei no tempo disso. Minha mentalidade está envelhecida. Quero não. Quero ser transformado, eu quero crescer. Eu reconheci. E mesmo que não sendo intencional, muitas vezes eu pecava. Ah, pecado meu. Não, pecado do quê? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Coisas simples às vezes. Por quê? Vou dar um exemplo para você entender. Muitas vezes eu não agia pela fé, eu agia pelo medo. Simples assim. Não dava problema para ninguém, não era uma coisa, ah, meu Deus. Não, eu só deixava de fazer uma coisa porque eu tinha medo.
Sabe por que era o medo? Não era coisa errada assim, era assim, ó. É porque eu não tinha uma palavra exata de Deus. E Deus estava falando para mim assim, ó. Vai que eu tô contigo, eu quero criar com você. Esse Deus estava falando para mim. Só que eu não estava ouvindo, eu nem queria ouvir, porque eu sempre andei assim, ó, Deus me dando uma resposta, eu andava como servo. Eu achava que isso era andar como amigo. Eu descobri que não é. Sempre fiz questão, até hoje na minha vida eu andei assim. Aí o Senhor tá falando para mim, já tá falando para mim há um tempo, eu não tava me ligando. Eu tô te levando um outro nível, eu vou criar com você, eu quero criar em parceria contigo. Então tem insights que ele vai dando, só que eu tava esperando ele chegar e dar o comando para eu obedecer. Ele tá falando: vem comigo, filho, vamos lá, tu é meu parceiro, vamos embora. Não sei nem se você tá conseguindo entender. Eu levei 28 anos para entender. É algo maravilhoso, que Deus é maravilhoso, é um pai que ama o seu filho, a sua filha, né? Não é tão bom quando a gente que é pai, né? A gente vai ter a apresentação das crianças daqui a pouco. Não é maravilhoso? Um dia com o Ian, me lembro que a gente foi fazer um carrinho de rolimã. Vamos lá criar. Ele foi lá, a gente foi fazendo junto. E eu me lembro disso, como outros exemplos também. A gente fazendo coisas juntos. E aí ele lá fazendo, e eu olhava para ele fazendo em parceria comigo, e ele fazia a parte que cabia a ele, tinha coisa que ele não tinha condição de fazer, era eu que fazia. E Deus é assim com a gente também. Tem coisa que não vai dar pra gente fazer. É Deus que vai fazer, porque só ele tem o poder, tem a capacidade. Mas o pai se alegra ou não quando tá vendo o filho fazendo junto? Sim ou não? Não é bom quando o filho ele tem a condição de fazer aquilo que ele tem condição, ele vai lá e realiza. Como é que o pai e a mãe ficam? É assim, gente. É maravilhoso demais. Esse é o Deus Todo-Poderoso que quer trazer a sua vontade do céu para a terra para as nossas vidas. Amém? Mas começa com esse reconhecimento de que andamos com uma mentalidade afastada da mentalidade do céu em vários níveis e que nós precisamos ser renovados na nossa mente, transformados através dessa renovação para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Que assim seja. Vamos orar? Vou pedir para você ficar de pé para nós orarmos agora.